Mas saindo um pouco dessa área do cara que vai trabalhar como funcionário, como colaborador numa empresa, e pensando no empreendedor, o que vocês veem em termos de importância nessa questão de adaptação tecnológica? Como é que você pode falar? Para o cara que está empreendendo é muito importante ter tais habilidades. É a mesma coisa? Tem que buscar algo diferente? Legal. Eu vou seguir uma linha que acho que ficou legal aqui na nossa conversa de Microsoft, né? Tem uma das ferramentas da Microsoft chamada Power BI, tá? BI é o conceito de Business Intelligence, inteligência de negócios, tá? No fim, na prática, é você ter seus dados do seu negócio disponibilizados em algum lugar, que você vai lá e pluga uma ferramenta que olha para eles e você faz gráficos, tá? Eu acho que isso é o básico. Por exemplo, os empreendedores, no caso que a gente citou do evento do Joel, não tinham seus dados computados e nem conseguiam visualizá-los instantaneamente dentro do aplicativo. O Power BI está aqui, ó. Eu consigo hoje, através de dois botõezinhos aqui do meu celular, acessar como que está o resultado da nossa empresa no dia ou na última hora, né? Em tempo real. Em tempo real. Então eu acho que, assim como eu dou um conselho para todo mundo que trabalha comigo que não é de tecnologia, eu dou um conselho. Eu falo assim, ó, se você está executando uma atividade repetitiva mais de 3 vezes, se incomode muito com isso. Porque tem alguma pessoa lá na Índia que já automatizou isso, ou aqui no Brasil. Ou do Então, seu lado. e hoje, antes eu falava, está na Índia. Hoje eu falo assim, está, sei lá, no Power Automate. Tá muito fácil de você automatizar isso. Então, se questione. Esse é o conselho. Para o empreendedor se você está indo para o papel, fazendo conta todo final do dia, para ver como foi o fechamento de receita da tua empresa, também tem algo errado. Você deve estar gastando ali, sei lá, 20, 30% do seu dia em algo que o computador poderia estar fazendo para você, né? E, enfim, está gastando energia onde não precisa, né? E aí eu vou para a mesma recomendação. Eu começaria lá no Word, depois eu iria para o Excel, depois eu iria para o Power Automate, depois eu chegaria no Power BI. Tem N outras ferramentas aqui. Acho que uma muito relevante que eu gosto muito é o Visio, da Microsoft. Também, né? Obviamente estamos falando da Microsoft, que é um gestor de processos ali. Você consegue desenhar fluxos. Então, vamos pensar aqui num processo de RH. Então, tem lá a pessoa que faz o recrutamento, aí ela vai fazer um processo de seleção. Depois que ela termina o processo de seleção, que ela escolhe alguns candidatos que passaram, ela vai avisar o gestor para entrevistar. Terminou a entrevista, vai lá para a menina do RH, que não é mais recrutamento, que é quem vai mandar a carta proposta, vai fazer a contratação, depois o gestor vai ser avisado, o time de suporte vai ter que comprar uma máquina e preparar a máquina para essa pessoa. Isso é um processo. Isso é uma maneira lógica de você desenhar quem são os atores desse processo e o que cada um executa. Microsoft Visio. E acho que todo empreendedor deveria estudar processos, conhecer um pouco de processos. E o estudar Visio é um pouco disso, né? O que você acha, Trentin? Acho que o empreendedor é isso mesmo, né, que o Janot estava falando. O empreendedor é que ele vai ter que ter uma visão mais ampla do negócio do que a pessoa que entrou em uma determinada área, né? Então, assim, se você entrou numa área de tecnologia de uma empresa como o Grupo Primo, você vai se especializar naquilo. O empreendedor, no começo, ele vai ter que saber de tudo ali que existe. O que eu recomendaria é ver todas as coisas que um computador pode fazer que você não precisaria de uma pessoa. Porque aí você tem um mais alto grau de automatização já no início. Muitas empresas não fizeram isso e aí fazer depois é muito mais difícil. Então, né, você vê aí grandes empresas tendo que fechar fábricas e tal para fazer automatizações. Se você já pensou isso no início, você já está construindo uma coisa mais eficiente, né? Mas o investimento disso não é muito alto? Ou não? Hoje não, Hoje não. porque assim, o custo de tecnologia ele tem caído assim exponencialmente. Porque é Então, software, né? Não é mais hardware, né? uhum. Qual a diferença disso? Não faço ideia. Você não precisa de um computador ali dentro da sua empresa. Então, antes você teria que comprar talvez meia dúzia de computadores para Entendi. daí lá você salvar informações de venda sua. Ok. Aí hoje, se você está no Hotmart, você está nuvem. pagando... exatamente. Mas assim, o custo de software também caiu muito, porque mesmo sendo na nuvem, você ia pagar um CRM, um RP. Hoje você tem RP por 20 e poucos reais. Acho que um Bling é uma coisa assim, RP ou a notas. nuvem? ERP é o sistema que emite notas fiscais, um Tá. sistema de vendas ali, né? Como Bling, enfim, outros ali desses mais simples. Então, hoje tem tecnologia de todos os preços. Aí você pode começar ali com as coisas mínimas. O que eu faria é construir qual é a minha cadeia de valor. Então, pô, vou precisar de vendas, aí dependendo do que você for fazer algum tipo de operação, sei lá, vou montar uma loja de bolos.
O que eu preciso de vendas, o que eu preciso para controlar as tarefinhas disso, estoque. Aí eu vou olhar os softwares que existem para isso, escolher uma combinação deles e aí depois pensar nas pessoas e processos. Porque o trazer a tecnologia antes, hoje, ela permite você otimizar os outros. Evita desperdício, né? Otimiza os processos. Eu imagino, a mãe do Bruno adora abrir empresas. Eu ia falar isso. Uhum. Abrir e quebrar empresas. Mas, enfim. Abrir e fechar. E aí eu lembro que uma vez ela tinha aberto uma hamburgueria e a gente perguntou pra ela quanto custava o hambúrguer. E ela falou, Qual era não o custo sei. de produção? Qual o custo Ela de não produção sabia. do hambúrguer? Ela vendia a um preço e não tinha a menor ideia de quanto ela gastava. E a gente foi ver, né? Tipo, fazendo Poxa, papel. vida louca total, né? Exatamente, por isso que eu falei que ela gosta de abrir e fechar. E aí a gente viu que ela praticamente gastava mais Pagando pra trabalhar. do que o preço Quando que ela botava que ela imposto, botava. tudo. E porque ela não tinha feito contas simples. E algum programa, certamente, se você coloca tudo lá, ele já te dá isso pronto. Hoje em dia, certamente já tem. Exatamente. Essa ideia é só, assim, é um diferencial competitivo hoje, Total. o negócio de você ser data-driven. Então, você ter dados do cliente, dados de custo, dados de várias outras coisas, mas aí isso tem que ser pensado no início, porque mudar depois é muito difícil. Esse é que é o maior problema hoje. Às vezes a gente vê empresas até grandes que elas não conseguem mais mudar os processos porque você pode tentar formar as pessoas, mas aí você cria resistência e, em parte, elas vão ser substituídas e nem todas vão querer ir para as novas vagas. Então, esse é o pior cenário se você parar para pensar, né? Porque a gente criou um processo que é muito manual só porque eu tinha que manter várias pessoas. Se a gente pensar assim, alguma coisa simples, pensa controle de ponto. A gente tinha que fazer controle de ponto há talvez 10 anos. Papelzinho, ou um Excel que a pessoa arrastava, que ela chegou das 5 às 8 lá. Aí você substitui uma entrada, por exemplo, com digital, com cartão. Algumas coisas são eliminadas, mas isso traz eficiência para a organização que contrata mais gente. Então, assim, também quando fala sobre as revoluções tecnológicas, né, tem um livro que é a Quarta Revolução Industrial, que é muito legal. Porque ele fala que a tecnologia vai barateando as coisas, o que cria muitas novas oportunidades, mas elimina algumas. Você deixa de gastar dinheiro com algumas coisas, então você pode investir em outras e melhorar outros processos. Exatamente. E aí vai precisar de mais gente. Sim, sobre isso da minha mãe, eu até falei pra minha mãe, você é uma empreendedora social. Porque as pessoas estão comendo um hambúrguer que era muito gostoso por um preço extremamente baixo. O governo está pegando a parte dele, os impostos, né? Porque é sobre faturamento na empresa do Simples. Você está se acabando. E você não ganha nada. É um trabalho voluntário, basicamente. A gente fez algumas mudanças lá, tentando melhorar o negócio. Aí veio a pandemia, né? E também deu uma prejudicada de, falei, mãe, fecha esse negócio, faz outra coisa. E Tá foi tudo para bem. outro ramo. Mas eu abri aqui uma figura que tem em um livro chamado Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que é um consultor de negócios famosíssimo, né? Ele escreveu vários livros, inclusive ele listou várias empresas feitas para vencer que no final não venceram tanto assim. Porque não é que seguindo isso que ele vai falar você vai obter o sucesso, mas acho que é muito mais difícil você obter o sucesso sem seguir isso que ele fala. E ele divide a imagem falando que uma empresa tem que ter pessoas disciplinadas, ele fala de liderança de nível 5, né? De primeiro quem, depois o quê, ou seja, de trazer pessoas boas para o barco e depois ver o que elas vão fazer. Fala sobre pensamento disciplinado, encarar a verdade nua e crua, e uma coisa que ele chama de conceito do porco-espinho, que é uma ideia antiga de um grego chamado Arquíloco, que ele falava que a raposa ela conhece vários truques, mas o porco-espinho conhece um bom truque. Ele fala, uma empresa tem que ser muito boa em pelo menos alguma coisa. E depois ele chega no final, que ele fala que é uma parte de ruptura do negócio. Ele está construindo um negócio com isso, com pessoas, com pensamento, e aí depois ele chega na ruptura que é através de uma ação disciplinada. E nessa ação ele quer pessoas que não tenham que ser fiscalizadas, mas se tiver que ser fiscalizada, a tecnologia ajuda nisso. E ele fala sobre o uso de aceleradores tecnológicos. Não é que a empresa tem que ser uma empresa de tecnologia, mas ela tem que usar a tecnologia para avançar mais. E quando